Vamos orar pelo pastor Roque. Bendito e eterno Deus, Pai querido e santo, usa o teu servo, Senhor, segundo a tua vontade e teu querer, para que ele possa transmitir a tua mensagem ao nosso coração. Pai querido, são estas bênçãos que nós lhe pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, uma vez mais, a paz do Senhor. Aproveita que você está de pé e abra a sua Bíblia em pelo menos 2 textos das Sagradas Escrituras. O primeiro se encontra na Epístola de Pedro, na sua primeira epístola, já conhecido bastante nosso, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lucas, capítulo 5. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Os irmãos tomem assento. Primeiramente eu quero louvar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade, pelo privilégio de estar entre família, entre irmãos. Quero agradecer ao nosso pastor presidente por nos confiar a ministração da palavra em mais um dia de jubileu de Safira da nossa igreja. Quero louvar a Deus por fazer parte também da história desta igreja. Dos 65 anos, eu faço parte pelo menos há 42, 43 anos. E quando cada um de nós dizemos que fazemos parte da história, não é tão somente a permanência na história, é protagonizar a história, é viver a história, é participar da história. Se é para cantar, a gente canta. Se é para orar, a gente ora. Se é para evangelizar, a gente evangeliza. Se é para adorar, a gente adora. Se é para glorificar, a gente glorifica. Então saiba que este culto faz parte da história. Então adore e glorifique ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E um dia alguém vai se lembrar e vai dizer: eu faço parte da história. Eu estava lá no jubileu de Safira, louvando e adorando ao Senhor. E por certo, esta tem sido uma festividade, um jubileu marcante em nossas vidas. Anunciando as virtudes da graça. Este foi o tema escolhido pela igreja para que nós vivenciarmos nestas 4 noites, aleluia, algumas experiências, uma palavra de edificação da parte de Deus para as nossas vidas. E a palavra que o Senhor tem posto em meu coração nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos. Antes, porém, eu quero tranquilizar os irmãos. E nesta tranquilidade, eu posso esperar que os irmãos fiquem mais à vontade para adorar ao Senhor. E eu quero tranquilizar os irmãos em que todo mundo sabe que a região não está assim tão boa quanto nós gostaríamos que estivesse. Então eu quero tranquilizar os irmãos dizendo que eu pretendo terminar esta palavra 5 minutos para as 9. Então nós terminaremos o culto no horário normal.
Então você não precisa ficar olhando para o relógio toda hora, não precisa ficar olhando para o celular toda hora, pensando, será que ele vai se prolongar muito? Será? Não, nós vamos terminar o culto na hora. Então você vai usar esses momentos apenas para receber aquilo que Deus já tem colocado em nossos corações. Você vai usar este momento apenas para adorar e receber de Deus a porção, receber de Deus a unção. Então você tem liberdade para adorar ao Senhor nesta noite, anunciando as virtudes da graça. Todo mundo já falou sobre graça. Irmã Osana, pastor Carlomã, pastor Fábio Bispo, pastor Marcelo, todos nós aqui já sabemos o que é graça. E toda hora a gente repete, graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me dá. Eu não fiz nada para merecer, mas Ele me dá. E nem se eu fizesse, eu poderia receber por mérito próprio. Ele me dá é por sua graça. Todos nós sabemos disso. Mas quando entendemos que graça é favor imerecido, nós também precisamos entender que este favor não se restringe e não se limita apenas à salvação. Graça é favor, favor de Deus para conosco. E que favor é este? A salvação? Sim, também, mas não somente este. Existem outros favores que Deus faz para nós, e todos esses outros também é graça. Considerando então isto, nós podemos dizer que existem pelo menos, 3 tipos de graça. Existe a graça comum, existe a graça salvífica e existe a graça capacitadora. Vamos chegar lá. A graça comum é o favor de Deus, é a ação de Deus em favor da humanidade como um todo. É Deus quem dá a chuva, é Deus que dá o frio, é Deus que dá o calor, é Deus que dá o alimento, é Deus que dá o ar que respiramos, é Deus que permite que vejamos a luz dos nossos olhos. Tudo isto vem de Deus, é Deus quem dá a vida. Logo, isto é graça de Deus. Imagine se nós tivéssemos que pagar pelo ar que nós respiramos. Estaríamos mortos, mas nós respiramos. Olha, isso é graça. Se você está vivo, isso é graça. E detalhe, Deus oferece esta graça não apenas para os crentes, não apenas para a igreja. Deus dá a chuva para bons e para maus. Mateus capítulo 5, versículo 45. A Bíblia nos diz isso, que Deus abençoa a todos. A graça dele é para todos. Mas essa é a graça comum. Existe uma graça chamada graça salvadora. Essa é para todos, mas só é aceita por alguns. E graças a Deus que nós aceitamos esta graça. Aleluia. A graça salvadora são todas as ações de Deus em prol da humanidade para salvá-la do pecado e da perdição eterna. Quando eu digo as ações de Deus, eu estou dizendo que não foi apenas a ação salvadora de Jesus, mas todas as ações de Deus ao longo da humanidade, para que culminasse no Calvário, onde Cristo se ofereceu como libação pelos nossos pecados. Deus trabalhou ao longo da história, Deus levantou reis, Deus abateu reis, Deus pavimentou ruas, Deus preparou a humanidade para a chegada do Messias, Deus levantou João Batista, Deus levantou Herodes, Deus preparou todo o plano para que Jesus subisse na cruz do Calvário e dissesse: está consumado. Isso é graça. Todas as ações de Deus para a salvação da humanidade.
e nós aceitamos esta graça. Mas existe ainda a graça capacitadora, ou seja, é aquela graça, ou são as ações de Deus para a manutenção da nossa vida cristã. Porque viver sem graça não dá. Viver sem graça é perca de tempo. Viver sem graça, viver sem a graça de Deus é inútil, é em vão. Um texto que nós usamos muito do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2,9, quando Deus falou para ele: a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é o bastante na sua vida, ou seja, é a minha graça que te sustenta, é a minha graça que te mantém, é a minha graça que te fortalece, é a minha graça que te abençoa, é a minha graça que te renova, é a minha graça que te enche, é a minha graça que te aviva, é a minha graça que te alegra, é a graça de Deus, irmãos. E eu estou falando muito mais do que graça comum. Eu estou falando, além da graça salvífica, eu estou falando da graça capacitadora. Só chegamos até aqui por causa da graça de Deus. Tem um compositor famoso, Marcílio, que ele diz que se Deus puxar da tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, mas tudo é pela graça. Ninguém merece. É a graça de Deus, irmãos. É a graça que te trouxe até aqui nesta noite. É a graça que tem te sustentado, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo Pedro falando aqui no versículo 9 sobre a graça de Deus em nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, eu entendo que quem está falando isso tem conhecimento de causa. Não foi qualquer pessoa que falou isso. Pedro, sabendo ele que Jesus é a expressão máxima da graça de Deus, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pedro sabia que Jesus é a expressão máxima da graça de Deus. E por esta razão Pedro poderia falar com propriedade que Deus nos tirou das trevas, nos tirou da escuridão e nos colocou na sua maravilhosa luz. Pedro se identifica para os irmãos dispersos como o apóstolo de Jesus. E quando paramos para pensar na história de Pedro, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando de suas experiências com a graça de Jesus na sua vida, pois afinal de contas, segundo está escrito em João capítulo 15, versículo 16, Jesus falou para os apóstolos, inclusive para o próprio Pedro: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto e o vosso fruto permaneça. Foi Jesus quem nos escolheu, e Pedro sabia disto. Foi Jesus quem me escolheu. E quais foram os critérios da escolha de Jesus? Foi aquele critério que o pastor Fábio falou no primeiro dia, no domingo digo, o amor dele, a graça dele. Esse foi o critério, porque se o critério fosse a nossa capacidade, nós não seríamos escolhidos. Se o critério fosse as nossas limitações, nós não seríamos escolhidos. Se o critério fosse as nossas condições financeiras ou intelectuais, nós não seríamos escolhidos. Mas simplesmente pela sua graça, Ele nos escolheu. Você foi escolhido por Deus por causa da graça dEle. Então adore e glorifique ao Senhor, porque a graça dEle te alcançou. Pedro sabia disto. E o interessante é que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus então nasce de uma virgem, cresce
E aos 30 anos de idade, Jesus resolve iniciar o seu ministério. Mas para iniciar o seu ministério, ele precisava se mudar. Saiu da casa de José e Maria e foi morar em Cafarnaum. Foi aí que começou a manifestação da graça. Parece simples o fato de Jesus ir morar em Cafarnaum, mas lá em Isaías está escrito que isso aconteceria. E a cidade, o lugar que antes fora desprezado, agora iria ser exaltado pela presença de Jesus. E o interessante é que Cafarnaum era só um vilarejo. O carro do Google nem tinha passado lá ainda para tirar umas fotos, porque não estava no mapa. Era só um lugarejozinho, uma vila portuária, uma vila de pescadores, cidade pacata, tranquila e desprezada, porque só quem vivia da pesca queria morar em Cafarnaum. Nem cidade era uma vila, poucas ocorrências. Mas depois que Jesus entrou em Cafarnaum, ele não apenas entrou, mas ele se mudou para Cafarnaum. Ele foi morar em Cafarnaum. Desde esse dia, a história da cidade mudou. Porque agora Cafarnaum passou a ser palco de milagres extraordinários. Era o próprio Filho de Deus que foi morar em Cafarnaum. Agora aquela cidade que era sem ocorrência, aquela cidade que era pacata, agora o Filho de Deus operava milagres extraordinários. Eram paralíticos que andavam, eram multidões que eram alimentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Até os pescadores tiveram experiências milagrosas com Jesus. E se até os pescadores tiveram, não foi diferente com Pedro. Quando nós lemos os evangelhos, nós meditamos na chamada de Jesus aos apóstolos. Porém, quando fazemos uma harmonia entre os evangelhos, a gente pode ver que a coisa não aconteceu assim tão rapidamente. Jesus chega em Cafarnaum, vai para a praia e chama um, chama outro. Não foi bem assim não. Jesus andou várias vezes nas praias de Cafarnaum. Mas teve um dia, diz a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 5 e em outras passagens também, que Jesus, estando na praia, João Batista disse para os seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois discípulos, ouvindo isso, saíram da presença de João e seguiram a Jesus. Daqui a pouco um desses discípulos perguntou: mestre, onde moras? E Jesus respondeu: vem e vê. Aquele discípulo foi lá na casa do irmão: Pedro, achamos o Messias. Sério, achamos ele. Vem. A Bíblia diz que Pedro e André foram para a casa de Jesus. Eu até anotei aqui, não sei se eu achei, João capítulo 2, versículo 39. Foram para a casa de Jesus, passaram o dia na casa de Jesus. O texto diz que eles ficaram lá até a hora 10ª. Bem, pela cronologia hebraica, tal, 4 horas da tarde. De manhã até as 4 da tarde. Com Jesus, conversando com Jesus, sentindo a presença de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, estabelecendo comunhão com Jesus. Pastor Roque, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte fato: a graça nos alcançou, mas para a graça nos alcançar, Deus precisa ver primeiro em nós, o desejo e a esperança pela vinda do Messias, que
que no nosso caso é o desejo pelo Salvador, aleluia, é acreditar no Salvador. Deus precisa ver isso em nós. Em segundo lugar, Deus precisa ver em nós o desejo de termos comunhão, de termos afinidade, porque não existe chamada sem afinidade, não existe chamada sem comunhão, não existe graça sem comunhão com Jesus. E Pedro passou um dia inteiro conversando com Jesus, aleluia. É assim que Jesus quer e tem feito nas nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos comunhão, não apenas uns com os outros, mas comunhão com Jesus. O que é ter comunhão com Jesus? É ter uma vida devocional. Ter comunhão com Jesus é ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Ter comunhão com Jesus é gastar tempo com Ele. E a gente gasta tempo com tanta coisa que não precisa nem falar aqui nesta noite, mas gastamos pouco tempo com Jesus. Deu 4 da tarde, Pedro foi embora, André foi embora. Vamos nos preparar para a pesca. Na madrugada, se prepararam e foram para pescar. Voltaram da pesca sem nada, você já sabe disso. Mas quando chegou de manhã, estavam lá lavando as redes, e de novo Jesus aparece. E Jesus aparece para eles para mostrar que a graça dele, às vezes, nos confronta. Tem gente que acha que por viver na presença de Jesus, vai ter sempre sucesso. Tem gente que acha que por viver na presença de Jesus, tudo vai dar sempre certo. Pedro saiu de um dia com Deus, e entrou numa madrugada de fracasso. Mas o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria e a graça vem pela manhã. Quando Pedro chega na praia, quem estava lá andando pela praia? A graça, o próprio Jesus. E de repente Jesus diz assim: Pedro, me empresta teu barco. Jesus nesta noite está falando para algumas pessoas aqui: me empresta a tua vida, eu quero usar a tua vida. Ah, mas foi uma noite de fracasso, mas eu quero usar a tua vida. Tem muita gente que talvez não saiba, mas eu vou falar. Alguns aparentes fracassos são propositais da parte de Deus nas nossas vidas, para que nós estejamos à disposição dele, para que ele venha nos usar. Às vezes a gente se culpa pelos fracassos da vida. Mas eu sou tão bom nisso, como é que eu não consegui? Mas eu sou perito naquilo, como é que eu não consegui? Você não conseguiu porque Deus não permitiu. Porque na próxima madrugada Jesus queria usar o teu barco. Se teu barco tivesse cheio, se o barco de Pedro tivesse cheio, Jesus não poderia usar. Mas Jesus permitiu que os peixes não encontrassem o barco de Pedro. Jesus usa o barco de Pedro, fala à multidão, volta e diz agora para Pedro: lança-te ao mar alto. Mas trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. A graça, a mesma graça que nos confronta, a mesma graça que às vezes nos deixa, permite que estejamos debilitados, é a mesma graça que ordena que o sucesso e a vitória aconteçam na nossa vida, para a glória do nome de Deus. Tá, o resto da história você já sabe, que pescou tanto peixe, mas tanto peixe, que teve que gritar para o vizinho. E você já entendeu também que vai ser assim a bênção de Deus na tua vida. Talvez alguns fracassos possam estar te rodeando, mas vai chegar a hora do milagre, vai chegar a hora da fartura, vai chegar a hora da bonança, vai chegar a hora da bênção, e o teu barco vai transbordar. O nome disso
É graça de Deus. E por que eu estou contando essa história? Porque foi a primeira experiência de Pedro. E nessa primeira experiência, ele entendeu que era a graça de Jesus na sua vida. E agora Pedro estava eufórico, estava tudo dando certo. Porém Pedro entendeu e aprendeu que, quando deu errado, ele pensou que foi culpa dele. Mas quando deu certo, ele sabia que não era por mérito dele. Deu certo porque Jesus quis que desse certo. Deu certo porque foi Jesus que mandou os peixes. Deu certo porque tudo na natureza está debaixo da ordem de Jesus. Ah, Pedro estava alegre, agora está tudo dando certo. Agora eu vou me tornar o principal pescador aqui da redondeza. Aí foi nesse momento que Jesus falou para ele: para tu, vem após mim, e eu vou te fazer um pescador de homens. Esta experiência eu permiti na sua vida, para você entender que tudo é pela graça, ninguém merece, aleluia. O teu fracasso foi eu que permiti, para que a tua vitória você entendesse que é a graça de Deus na sua vida, não é o seu mérito. Então Pedro, entenda esta graça e faça a minha obra e seja um pescador de homens. É simples esta palavra, mas é para a nossa meditação. Eu termino esta palavra repetindo que os nossos fracassos nem sempre é culpa nossa, mas as nossas vitórias é pela graça de Jesus. Deus nos abençoe.